Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e todas que irão ouvir esse podcast. Hoje nós vamos ver um texto que está escrito em Lucas, capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto do seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os teólogos discutem se essa passagem bíblica é ou não uma parábola. Mas, sendo ou não, esse texto tem muito a nos ensinar. Seio de Abraão é uma expressão que significa no seio de Deus, no seio de Jesus, para aqueles que, como Abraão, tiveram fé em Deus e, portanto, herdaram o reino de Deus. A Bíblia diz que a fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. Então, seio de Abraão significa o seio de Deus, o seio do Senhor. Bom, ser rico e abastado não nos garante em nada herdar o reino de Deus, ao contrário. Jesus nos disse em outro texto que seria muito difícil um rico entrar no reino. E, pelo visto, esse homem rico não pensava nos pobres, não pensava nos necessitados, e não havia em seu coração bondade, amor e misericórdia. Seu coração não estava em Deus e nem nas coisas do reino dos céus. E, embora ser pobre e necessitado também não necessariamente é um passaporte para entrar no reino dos céus, nessa passagem, esse mendigo, apesar de ter vivido momentos muito difíceis, herdou o reino, porque com certeza ele colocava sua fé e seu coração não nas coisas terrenas, e sim no Senhor. Esse homem, apesar de toda a dor e sofrimento e humilhação e indignidade ali na rua, ele colocava a sua fé em Deus, ele não devia murmurar,
Ele não devia ser uma pessoa ingrata. Ele realmente colocava o seu olhar no reino, no trono do Senhor. O texto também nos ensina que o inferno é um lugar de tormentos, de sede e de profundo sofrimento. Também nos ensina que nosso destino está selado enquanto estamos vivos. Depois que morremos, não há mais lugar para arrependimentos. Nossa fé, colocada ou não em Jesus, nos mostra onde vamos parar depois da nossa morte. No céu, desfrutando da presença do Senhor, num lugar que ele foi preparar para nós, porque Jesus nos diz isso, que ele ia preparar um lugar para todo aquele que nele cresce, ou no inferno, sofrendo tormentos eternamente. Outra coisa que essa passagem nos ensina é que não há, em nenhuma hipótese, comunicação entre vivos e mortos. Ninguém que morreu pode se comunicar com quem está vivo e vice-versa. Ninguém vivo pode se comunicar com quem já morreu. Há pessoas que são tão equivocadas por não conhecerem a palavra de Deus que ficam falando com quem já morreu. Mas quem já morreu não tem a menor capacidade de nos escutar, de nos ouvir, até porque não são, essas pessoas não são onipresentes. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é que é onipresente. Não só onipresente, mas como onisciente e onipotente. Esses são atributos que só Deus tem. Só Deus tem. Ninguém, por melhor pessoa que seja, não vai nos escutar. Não vai poder fazer nada conosco. Eles não estão em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Então vemos também que o rico no inferno podia ver Abraão e Lázaro desfrutando da paz e da alegria que Deus nos promete. O que deve aumentar ainda mais o tormento daqueles que não foram salvos. Mas o rico, mesmo no inferno, continuou em sua arrogância, achando que Lázaro tinha que ser enviado para servi-lo. E seu desejo por uma gota de água demonstra o implacável sofrimento e tormento que os ímpios vivem no inferno após sua morte. Há uma barreira separando os dois reinos. E há também uma ordem de valores completamente diferente daquela que existe aqui na Terra. O homem rico recebeu aquilo que imaginava ser o melhor de se viver, mas não escolheu viver uma vida piedosa, fazendo a vontade de Deus, e julgou que se Lázaro fosse enviado aos seus familiares, estes poderiam se converter. Mas Jesus afirma que as Escrituras estão disponíveis para todos os que querem buscar a Deus com um coração sedento de sua presença. Quando o texto fala, eles têm Moisés e os profetas, ele está falando que Moisés representa a lei de Deus, né? Não só os 10 mandamentos, como toda a lei de Deus ali. Deus foi ditando para Moisés e Moisés foi escrevendo. E os profetas do Antigo Testamento. Está se referindo ao Antigo Testamento. Mas eles tinham aquilo e mesmo assim não quiseram ouvir. O rico tinha disponível a ele e os seus familiares idem, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Então, o texto está dizendo isso. A Bíblia está disponível. E hoje em dia a gente pode dizer que o Antigo e o Novo Testamento está disponível. Eu sei que a Bíblia não está disponível nos 50 países que vivem perseguição. Né? Graças a Deus, nós não vivemos perseguição religiosa, mas há 50 países que vivem uma perseguição religiosa e a Bíblia não está disponível. Aqueles que se convertem, coitados, tem que, às vezes, eles dividem as páginas da Bíblia, cada um fica com uma página para poder ler. É uma
loucura o que eles vivem. Mas, de alguma forma, eu penso que nós que vivemos uma igreja livre, temos que nos compadecer da igreja perseguida, desses 50 países. É só acessar o site da Missão Portas Abertas para todo mundo ter acesso. Quais são os países, os 50 países que têm perseguição religiosa? Na verdade, 30 países têm 25, mais ou menos, têm uma perseguição severa. Os outros países não é uma perseguição tão severa, então esses também têm acesso à Bíblia. Então, nós, como igreja livre, nós temos que preocupar com essa igreja perseguida, que não tem a Bíblia disponível, ou seja, não tem a lei, né, de Moisés e nem os profetas, e muito menos os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que trabalhar para que em oração ou enviando missionários, enfim, de alguma forma nós temos que trabalhar para que essa igreja tenha disponível a Bíblia, né? O Sermão do Monte, algo que ensine a eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus. Isso está escrito em João 14, 6, versículo 6. Então, verdadeiramente, é, quem quer buscar a Deus, muitas pessoas, eu já li muito sobre a igreja perseguida, pessoas em países islâmicos, ou países comunistas, ou países hinduístas ou budistas, enfim, países que têm perseguição, que muitos têm sonhos com Jesus e se convertem de uma maneira sobrenatural. Então, essa tem que ser a nossa oração, para que eles tenham uma experiência com Jesus, que é o único que nos leva até Deus Pai. Então, nós temos que ser sedentos de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, os ensinamentos de Deus através das Escrituras Sagradas. E às vezes eu me pergunto, se alguém não deseja a presença do Senhor nos anos finitos que vive aqui na terra, por que desejaria viver eternamente com o Senhor? Talvez porque não parem para pensar que o inferno existe, é real e que é um lugar de tormento eterno. E que a presença de Jesus é a maior alegria e o maior prazer que podemos ter aqui nesse mundo de dores e lutas. Então, nós temos que desejar o Senhor Jesus aqui na terra, para podermos, então, herdar o reino de Deus e viver com Ele em total alegria e felicidade eternamente. A minha oração por mim e por você é que possamos contar a todos à nossa volta todos os ensinamentos que esse trecho da Bíblia nos traz. A minha oração por mim e por você é que possamos desejar a presença de Deus em cada minuto das nossas vidas, tendo uma fé inabalável e assim podermos herdar o reino de Deus. A minha oração por mim e por você é que possamos testemunhar para todos à nossa volta de que viver com Jesus hoje, amanhã e eternamente é a maior de todas as alegrias. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.